Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Decide Lista C. Hoje vamos falar sobre dois pilares fundamentais da universidade: o ensino e a investigação. Como garantir a excelência nestas áreas? O que é que a UTAD precisa para melhorar? Para esta conversa temos connosco o professor Fernando Nunes, diretor do Centro de Química, e a professora Susana Fontes, diretora do DLAC. Boa tarde. Boa tarde. Por que razão a investigação é um pilar tão fundamental para a universidade? Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para este podcast. A investigação é, na realidade, um dos pilares, não diria o mais fundamental, mas dos mais fundamentais da atividade académica dos docentes, porque é através da investigação que se vai gerar novo conhecimento. E esse novo conhecimento é que vai permitir o desenvolvimento e o avanço das ciências, da tecnologia, das humanidades, que na realidade depois vão se traduzir num impacto no bem-estar da sociedade, na sustentabilidade, através do desenvolvimento de soluções que de outra forma não seriam possíveis. E quais é que serão os principais desafios para fortalecer a investigação universitária? Bem, existem vários. Neste momento, penso que os mais importantes, especialmente aqueles que mais direcionados para a UTAD, seriam haver uma autonomia administrativa e financeira dos centros de investigação, de maneira a agilizar os procedimentos e, portanto, permitir um desenvolvimento mais rápido das atividades de investigação. Um outro pilar, um outro fator muito importante é o desenvolvimento da carreira ou a valorização da carreira de investigação. É necessário que os investigadores se sintam valorizados pela sua atividade, muito importante para o desenvolvimento da universidade e para o seu reconhecimento, tanto nacional como internacional. Existe também, neste momento, uma necessidade de recentrar o docente ou a atividade docente na universidade. Neste momento, nós temos uma carga administrativa e burocrática muito grande, o que faz com que os docentes estejam ocupados em atividades que não são as suas atividades fundamentais, que é a investigação e o ensino, e, portanto, isso rouba muito tempo aos investigadores. Também temos que repensar a atividade e a forma como o colégio doutoral está a funcionar, de maneira também a aumentar a interdisciplinaridade entre os centros, porque logicamente que uma atividade de investigação mais multidisciplinar e pluridisciplinar permite resultados de investigação muito mais interessantes. E penso que, de uma forma resumida, se pode resumir a estes fatores. Então, como é que podemos garantir o impacto real da investigação na sociedade? Pois, isso é sempre uma discussão bastante interessante, que é de que forma é que a investigação tem impacto na sociedade. A investigação tem sempre impacto na sociedade. Ela pode não ser tão visível em alguns formatos, mas a investigação e o desenvolvimento de conhecimento tem sempre um impacto na sociedade que pode não ser tão imediato, não é? Portanto, pode ser mais a longo prazo. Um dos exemplos recentes é o desenvolvimento das vacinas do Covid, não é? Mas todo o conhecimento é importante e a geração de todo o conhecimento é importante, porque muitas vezes ele é gerado hoje e a sua aplicação pode não ser imediata, porque existem muitas limitações, mesmo da própria tecnologia que existe disponível para a sua translação para a sociedade. Mas, logicamente, que nós também temos que nos preocupar com um impacto mais imediato da investigação e, portanto, logicamente que isso é necessário e é necessário também fortalecer as parcerias com o tecido empresarial, com outros centros de investigação a nível internacional que nos permitam fortalecer a nossa atividade de investigação e melhorar a nossa atividade de investigação e com outras instituições culturais. Portanto, na prática, o fortalecimento da atividade de investigação e a sua aplicação prática também tem que ser seguida ou tem que ser acompanhada com uma melhoria da divulgação das atividades de investigação, que muitas vezes é o que faz com que a própria sociedade ache
que o que fazemos dentro destas quatro paredes, que na realidade não tem aplicação, quando ela na prática tem muita aplicação. Tem bastante aplicação, não Exatamente. tem? Agora, falando sobre o ensino, professora, o que é que define o ensino universitário de qualidade? Ora bem, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui presente. Boa tarde. Explicar que garantir a qualidade do ensino passa por processos que são processos de acreditação rigorosos e de avaliação internacionalmente reconhecidos, e passa sempre pela necessidade de existir uma forte ligação entre a investigação e o ensino. Portanto, estas duas áreas estão ligadas e têm que ser complementares. Na UTAD, devemos sempre garantir que a produção científica tem uma aplicação naquilo que é a experiência formativa dos estudantes, e também o ensino deve depois também contribuir para enriquecer aquilo que nós investigamos, portanto, a investigação. Incentivando sempre então esta ligação entre as duas áreas, que é de facto algo que se nota, por exemplo, nos momentos de avaliação dos cursos. Portanto, nessas alturas há sempre a referência à necessidade de haver uma ligação entre aquilo que os investigadores, os professores investigam, e aquilo que depois leciona nas suas unidades curriculares. Portanto, esta ligação é fundamental. Por outro lado, pensamos que é importante, essencial, investir na formação contínua dos docentes para termos uma universidade que seja uma universidade ativa, dinâmica, inovadora e, no fundo, preparada para os desafios de uma sociedade que é cada vez mais exigente. Não nos podemos esquecer que o capital humano é, sem dúvida, um dos bens mais importantes de qualquer organização, e a UTAD é uma organização. Portanto, e devemos, e sem esse capital humano, não temos a criatividade, não temos a inovação, não temos a qualidade, não temos o progresso que são necessários para que possamos ter, então, uma universidade de excelência. E o que é que podemos fazer para tornar a universidade mais atrativa para os estudantes? Também passa por promover essa investigação junto dos estudantes? Claro que sim, claro que sim. Podemos começar já por aí. Uma das formas de atrair alunos passa por oferecermos um ensino de qualidade e também darmos-lhes oportunidades para eles poderem investigar. Portanto, é uma das formas de os atrair. Outra forma é, sem dúvida, proporcionarmos-lhes uma oferta educativa variada e também muito alinhada com aquilo que são as necessidades e os desafios da nossa sociedade atual. Se pensarmos até num exemplo muito prático, podemos dar o exemplo da medicina, não é? Que se tem falado muito nos últimos anos. Nós consideramos que a criação de um mestrado, proposta de um mestrado em medicina é importante, é algo que de facto dá resposta a uma necessidade atual da nossa sociedade, precisamos de médicos, e por outro lado é algo que terá um impacto muito positivo no nosso território. Quando pensamos nesta proposta, não nos podemos esquecer de que existem outras áreas e, portanto, é sempre pensando nessa perspectiva e sem comprometer as restantes áreas de ensino da UTAD. Para além disso, podemos pensar noutras propostas. Uma delas é a criação de bolsas de estudo, formas de incentivar alunos com talento, com mérito, que poderão ter dificuldades económicas e que assim poderão continuar, então, a estudar e a investigar e a prosseguir os seus estudos. Por outro lado, continuarmos a ter uma aposta em programas de tutoria, programas de mentoria, de uma forma a termos um apoio mais personalizado. Nós sabemos que os alunos hoje precisam desse apoio mais personalizado, especialmente alunos com necessidades especiais, pensando que nós temos de ter uma universidade que seja uma universidade inclusiva. Hoje fala-se muito dessas necessidades, da necessidade da inclusão, não só no ensino secundário, mas temos de o fazer também mais, de uma forma mais eficaz, mais pensada, porque parece que não há regras muito específicas, também nas universidades. Também tem de haver espaço para esses alunos nas universidades. Por último, a universidade tem de ser um espaço interessante, atrativo, em que haja bem-estar, e podemos pensar na universidade. A universidade não é só um sítio onde se dá aulas, não é só um sítio onde os alunos têm aulas, tem de ser uma experiência mais enriquecedora que vá para além do momento do ensino. E aqui poderemos pensar então na prática desportiva, um sítio onde os alunos poderão ter acesso à prática desportiva, mas também a possibilidade de ter iniciativas culturais e também eventos científicos que incentivam uma participação real, uma participação ativa, dinâmica, por parte dos estudantes, de forma a podermos ter aqui sim, então, fortalecido o sentido daquilo que é uma comunidade académica. Esse
esse momento que fala de multidisciplinaridade que há dentro da universidade e que pode haver, e como é que o ensino em si pode preparar os alunos para o futuro? Ora bem, em primeiro lugar, se quisermos preparar melhor os alunos para o futuro, temos que também ter uma oferta educativa que esteja alinhada com as exigências daquilo que é esta sociedade, como eu já disse, muito mais exigente do que era se calhar há uns anos atrás. Uma sociedade que está em constante mutação e que temos que também dar resposta às novas tendências educacionais. E aqui não podemos descurar, obviamente, a questão, por exemplo, da transição digital, da transformação digital, da inteligência artificial, e por isso os cursos têm de ter por base também esta dinâmica e estas dimensões. É fundamental incentivar e dinamizar a interdisciplinariedade. Este é um aspecto importante. É fundamental pensar em cursos, em oferta formativa, em programas que incentivem uma colaboração em diferentes áreas do saber. Podemos dar o exemplo, estou-me a lembrar agora especificamente do caso da educação. A educação hoje em dia não pode existir sem pensar nos desafios que a inteligência artificial lhe impõe. Portanto, um curso em educação tem de ter esta parte, não é? Esta parte da inteligência artificial tem de obrigatoriamente existir, porque é uma exigência que a sociedade nos impõe e o ensino não pode estar de costas voltadas àquilo que são as exigências da nossa sociedade, àquilo que é a nossa realidade. Por outro lado, só para terminar, é também importante apostar na formação contínua de docentes e não docentes, para que possamos garantir que estas metodologias, que estas mudanças de que falámos há pouco, até impostas, por exemplo, pela inteligência artificial e as ferramentas pedagógicas estejam, de facto, alinhadas e que sejam aplicadas de forma eficaz, garantindo, claro, o sucesso dos estudantes e de forma a que eles possam sair da universidade melhor, mais bem preparados para o futuro e para os desafios que o mundo de trabalho lhes trará. Professor, o que é que nos pode dizer ou o que poderemos fazer em relação a projetos que dinamizem tudo isto que tivemos a falar hoje? Portanto, a verdade é que, em termos de meios, de infraestruturas para a investigação, é necessário haver um reforço, portanto, uma modernização da nossa estrutura de investigação. Também era importante promover projetos internos que fossem financiados internamente para promover e incentivar também a investigação, especialmente dos jovens investigadores e mesmo dos próprios alunos que iniciam o seu processo de investigação, seria sempre muito interessante um financiamento por parte da universidade a esse tipo de atividades. Só da universidade? Pois, é assim, não. Na realidade, verdadeiramente, todo o sistema de financiamento público e privado para a investigação deveria também realmente promover um financiamento de atividades de investigação de jovens investigadores, que foi uma prática que se perdeu nos últimos tempos. Há cerca de 15 anos atrás existiam essas modalidades, isto é, eram bolsas de financiamento de iniciação à investigação, em que era, por exemplo, a Fundação para a Ciência e Tecnologia tinha esse tipo de bolsas, e em que permitia que logo, mesmo antes de os alunos terminarem os seus cursos, já fossem integrados em atividades de investigação e dessa maneira começassem a ganhar o gosto pela investigação, porque na realidade temos também sempre a obrigação de criar os investigadores do futuro, porque o conhecimento não se esgota nesta década, nem neste século, nem neste milénio. Obrigado por partilharem as vossas propostas em como é que a UTAD pode alcançar realmente, como já disse, o ensino de excelência. Obrigado, professor Fernando. Obrigado, professora Susana. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigada a nós pela oportunidade. Quanto a nós, vemos no próximo episódio Decide Lista C.